Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui porque até aqui nos ajudou. O Senhor, Esse é o nosso dilema nesse canal, porque Deus, ele sempre cuida de nós. Nós aqui deste lado, você aí do outro lado. Não sabemos como foi o final de semana, e nem o início. nem o início de vocês, e nem vocês sabem o nosso, mas sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. E sabe, eu quero dizer na nossa introdução desse vídeo, desse conteúdo maravilhoso, mais um, o 20º. Ah, que Amém. bênção, né, Uma Emi? bênção. E só conseguimos chegar aqui por causa de É vocês. verdade, para nós tem sido uma grande alegria, para nós tem sido uma bênção compartilhar das pequenas experiências, né? Porque não dá para falar tudo no mesmo vídeo, mas de pouquinho em pouquinho você vai ouvindo experiências que nós temos aqui para somar junto com vocês e que faça você refletir o quanto Deus, em primeiro lugar, ama muito a tua vida. Então, haja o que houver, o que passou, o Senhor cuidou de você. E deixa eu te falar uma coisa. Para a reflexão deste momento, ela vem falando de promessas. Você já fez alguma promessa a alguém e não cumpriu? Ou alguém já fez alguma promessa para você e não cumpriu? Aí é ruim, né, Remy? Já fizeram promessa para você e não cumpriram, Sandra? Já fizeram. E é muito ruim. Já fizeram para ti, amor? Já. É ruim, não é? Terrível. É assim, eu digo assim, para você, cumpriu? Não cumpriram. Então, é difícil. Então, Machuca, né? é, Você fica decepcionado. exatamente. Tem pessoas que prometem assim, eu vou casar com você, aí chega num determinado momento que a mulher tá toda empolgada, de repente ou o homem tá empolgado e termina o casamento. Aliás, Nem acontece. nem acontece o casamento, né? E fora outras coisas, outras promessas que falamos. Por isso, nunca prometa nada quando você estiver feliz, hein? Lembra? Nós já falamos nos vídeos anteriores. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada tem tanta força quanto as nossas promessas. Então, ouça a reflexão para que você possa entender. Quando você fizer uma promessa, cumpra. E você vai entender a maior promessa que Deus tem para nós. Remy, Meus fala para amigos, nós. eu vou falar uma coisa para vocês. Numa ocasião eu estava lendo um livro, não me recordo agora qual o nome, mas eu quero falar uma coisa para você. Nesse livro tinha uma frase muito interessante, que falava assim: não prometa nada para idoso e nem para criança. Verdade. Por quê? O idoso ele se torna uma criança e a criança é criança. Se você prometer, ele vai ficar esperando. E se você não der, o que vai fazer com aquela criança? Ela pode ficar até doente. E fica mesmo. Fica. É. E o idoso não é diferente. Mas nesse momento, nessa meditação, eu quero lembrar de uma promessa. E como Deus ele é maravilhoso. Nós falamos no último vídeo sobre Agar. Nós falamos que Ismael, junto com a sua mãe, ela foi expulsa praticamente do lar que eles viviam, devido aos ciúmes, brigas, a inveja, a rejeição. E Deus ele vê tudo. Deus cuidou de Agar, Deus cuidou de Ismael, Deus fez uma promessa para Agar que Ismael seria pai de uma grande nação e assim aconteceu. E fica Abraão, Isaac e Sara. E eu quero focar muito agora neste ponto de Abraão. Abraão ele faz do filho dele praticamente um Deus. Tudo que ele faz é voltado para o filho. Todas as atitudes de Abraão é voltado para Isaac. E aí Deus então faz um pedido inusitado.
Imagine você ter o seu único filho, é aquele filho que você coloca no pedestal, é aquele filho que você tanto ama, é aquele filho que você faz tudo por ele, e aí Deus, o Deus do céu e da terra, fala assim: Abraão, eu quero te fazer um pedido. Eu quero o teu filho como sacrifício. Eu imagino que Abraão, naquele momento, ele discutiu com Deus. Eu imagino que ele, no momento, ele deve ter falado com Deus: Senhor, peço outra coisa, peço a minha vida, de um servo, mas meu filho não. Mas Abraão, a palavra de Deus diz que ele respondeu que sim. E a palavra de Deus diz que ele sai de madrugada com 2 servos e um menino. E ele chega a um certo lugar, e ali ele recolhe a lenha, o fogo, e ele fala para os 2 servos: fiquem aqui que agora eu vou partir com o menino. E o menino, ele faz uma pergunta para o pai: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o sacrifício? Onde está o sacrifício? Imagina o que se passa no coração deste pai neste momento. Vamos viajar na história. O que se passa na mente deste pai? Ele responde algo que encanta o nosso coração. E eu quero ler para vocês o que ele responde para o filho dele. No capítulo de Gênesis 22, no verso 8, diz assim: Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiram juntos. Deus proverá. Você sabe qual é o maior erro nosso, amigos? É esquecer dessa promessa. Essa é uma promessa que Deus fez para Abraão há centenas de anos atrás. Mas essa promessa é para nós hoje. Deus vai prover na tua vida aquilo que você precisa. Deus é o provedor dos seus filhos. Ele é o mantenedor dos seus filhos. E nós muitas vezes esquecemos dessa promessa. E o que Deus fala, Ele cumpre. Ele é o único que promete e cumpre. Nós falhamos, mas Deus não falha. Deus é fiel e justo. Ele chega no lugar do sacrifício e eu fico imaginando a cena, ali ele monta umas pedras e o filho olha para o pai e fala assim: Pai, quem vai ser o sacrifício? E o pai fala assim: é você, meu filho. O menino tinha tudo para sair correndo, porque o pai já era de idade e o menino já tinha uma certa idade, ele já sabia sobre a morte. Ele poderia sair correndo, mas ele não fez isso. Simplesmente ele obedece ao seu pai. Posso fazer uma pergunta para você? Você tem obedecido a Deus como Ele manda? Você tem seguido aquilo que Deus pede para você fazer? Sabe por quê? Tem muita gente que quer servir a Deus, o Deus do céu e o Deus dessa terra. E você só pode escolher um entre os 2. Ou você serve o Deus do céu, ou você serve o Deus dessa terra. Não existe meio termo. Não existe o terceiro caminho. Há 2 caminhos. O pai prepara o filho para o sacrifício. E quando ele levanta o cutelo, Deus fala: Abraão, não precisa mais. Você provou que você é fiel. Olha para o lado. E quando ele olha para o lado, lá está o carneiro. Para ele cumprir a promessa e o sacrifício. O pai fala: Deus proverá, filho. E Deus proveu. Deus fala para você neste momento:
Eu sei a tua necessidade. Eu sei o que você está passando. Eu sei de tudo da tua vida. Mas você precisa aprender uma coisa: a esperar, porque eu vou prover na tua vida a tua necessidade. Mas no momento e na hora certa. Não é a hora que eu quero. Não é a hora que você quer. É a hora que Deus quer. Porque Ele sabe o momento exato de agir na minha e na tua vida. Deus vai prover. É o pão que você está precisando? Creia. Ele vai prover o pão. Você está perdido neste mundo? Precisa achar um caminho? Deus vai te mostrar o caminho. Tantas portas que você bate e a porta não se abre? Bata na porta de Deus. Porque Jesus fala que Ele é a porta. E essa porta vai se abrir para você. E chuvas de bênção vai cair na tua casa. Promessas. Quando Deus fala que vai cuidar, quando Deus fala que vai prover, Ele não está mentindo para você. Ele vai cuidar, Ele vai prover. Quando Ele fala para você não temer, Ele está falando, não tenha medo, eu vou cuidar de você. Eu sei que o mundo que você está vivendo é um mundo mau. É um mundo de preocupações, de ansiedade, de imoralidade. Mas eu vou cuidar de você. Ele cuidou de Noé no meio daquele povo idólatra. No meio daquele povo onde a imoralidade estava demais. A corrupção era contínua no meio daquele povo. A maldade crescia continuamente. E Deus cuidou de Noé no meio daquele povo. E da sua família. E da família dele. Então eu quero falar para você que Deus vai cuidar de você. Se você pegar a vida de Noé e você olhar para os dias de hoje, não há diferença. Pessoas egoístas, pessoas maldosas, pessoas idólatras. Não há diferença. E Deus cuidou do seu filho. Então Deus vai cuidar de você. Creia. Deus vai prover na sua vida aquilo que é necessário para você. E eu fico imaginando, Remi, o alívio quando Deus proveu. Não é verdade? Porque É maravilhoso. ele voltou para casa com um filho. A mãe ficou também na angústia. Querendo ou não, a mãe ficou na angústia. E não sabendo o que iria acontecer. Mas olha que interessante. Remi, quando nós recebemos uma promessa e essa promessa se cumpre em nós, como já se cumpriu várias em nossas vidas, sim? O que Deus já fez por nós, é gratificante, né, Remi? É muito gratificante. É um alívio, amigos, é um alívio. Então, esse alívio Deus quer dar para você também. Para tua família. Assim como ele deu para aqui, ó, Abraão e Isaac, que alívio! Deus proveu. Remi. E Deus vai prover na tua vida. Creia! Você precisa confiar mais. Verdade. Sabe? Não duvide do Deus que você serve. Creia. Ele é poderoso. Sabe? Neste mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou isso. Você vai ter provas, vai. Lutas, muitas. Mas no final você vai ser vencedor. Porque Jesus já venceu por você. Guarde essa promessa no seu coração. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei a tua necessidade. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus cumpriu na vida de Abraão. As promessas que Ele fez para Abraão, Ele cumpriu. Sim. Então Ele vai cumprir na tua vida. Deus proverá. Ele falou assim, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Todas as nações da terra, Abraão, vão ser abençoadas por sua causa. Deus cumpriu a promessa dele. O povo cresceu. Nós vamos chegar mais para frente nessa história. E você vai entender o que eu estou falando agora.
mas hoje guarde no seu coração. Sim. Deus vai prover a tua necessidade. Eu creio. Você crê? Eu creio. Então, diga E você? amém. Amém. Beijo no seu coração. E até a próxima. Até a próxima.